ele também pode ser chamado de retículo endoplasmático granuloso, o REG. É o REG, as pedras, hein? É só lembrar, REG, pedras. Pedras por quê, professor? Porque esse cara aqui, galera, ele possui ribossomos aderidos a ele, tá bom? Ribossomos aderidos. Então, se ele tem ribossomos, qual é a função dele? É fazer a síntese de proteínas. Pronto, fazer a síntese de proteínas. Só que proteínas para exportação, para mandar para fora da célula, para secreção. Ok? Beleza? Já o REL é o retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático não granuloso, o RENG. Por quê, professor? Porque ele não possui os ribossomos, sem ribossomos. Qual é a função dele? É promover a síntese de lipídios. Lipídios, fosfolipídios, os esteroides, como por exemplo os hormônios sexuais. Então os lipídios são produzidos no REL. Você deve entender que os ovários, que produzem hormônios sexuais, como o estrógeno, e os testículos que produzem hormônios sexuais, os esteroides, como o caso da testosterona, são gônadas, glândulas ricas em REL, retículo endoplasmático liso. Agora, uma questão bastante abordada em vestibulares é que o REL também desempenha uma função ímpar. Como assim, professor? Esse REL, ele faz a desintoxicação celular. Ou seja, ele inativa drogas. Por exemplo, ele é responsável, vou até destacar bem aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui um pincel diferente. Vou até destacar, pronto, ó, desintoxicação celular. Essa é uma função aqui dele muito legal, né? Desintoxicação celular. Inclusive, por exemplo, o álcool, a bebida alcoólica, 75% da bebida alcoólica geralmente é inativada no fígado, dentro das organelas chamadas de retículo endoplasmático liso, do REL. Legal? Os outros 25% são degradados nos peroxissomos, que daqui a pouco a gente vai falar sobre essas organelas. Então, desintoxicação celular. Agora, vale uma dica especial para você do Instituto Dom Barreto. É o seguinte, pessoal, lembre-se, quanto mais se utiliza uma droga, como por exemplo o álcool, com o passar do tempo esse álcool passa a fazer menos efeito no indivíduo. Por quê? Porque a pessoa hipertrofia, ou seja, ele aumenta o volume do REL. O REL se hipertrofia. Hipertrofiar é aumentar o volume. E ao aumentar o volume, ele acaba armazenando mais enzimas degradadoras do álcool. Aí você chega à conclusão, se o teu REL tem mais enzimas para degradar o álcool, esse álcool é inativado de forma mais rápida no fígado das pessoas que ingerem álcool com maior frequência. Por isso que a pessoa vai ingerir mais álcool gradativamente com o passar do tempo para poder ter o mesmo efeito de antes, entendeu? Então vou repetir, certas drogas ao serem utilizadas e inativadas no REL promove a sua hipertrofia, ou seja, o aumento do seu volume. E essa droga passa a ser inativada mais rapidamente. Não só o álcool, mas também alguns medicamentos. É por isso que com o passar do tempo, se uma pessoa usa só o medicamento, ele tem que substituir aquele medicamento por outro ou então aumentar a dosagem para poder ter o mesmo efeito. Ok, pessoal? Uma dica também para vocês sobre o REL é que lá nas células musculares, o REL é chamado, anota aí, ó, eu não vou anotar aqui por causa do espaço, é o retículo sarcoplasmático. Eu vou repetir para você do Instituto Dom Barreto. Nas células musculares, nós temos o REL, que é chamado de retículo sarcoplasmático. Qual é a função dele lá? Não é inativar drogas, não é síntese de lipídios. A principal função dele lá é armazenar o cálcio, que é necessário para a contração muscular, para a ligação entre a actina e a miosina. Legal? Então qual é o nome? Retículo sarcoplasmático nas células musculares é o REL. Ok. Complexo golgiense ou complexo de Golgi. Complexo golgiense, vale a pena desenhá-lo. Complexo golgiense, ele é formado por umas vesículas, uns saquinhos achatados. Se lembra aí, ó, veja só, se liga. Geralmente 5 pilhas, 5 saquinhos achatados empilhados.
Cada saquinho desse aqui, pessoal, cada pilha, cada vesícula achatada é chamada de Golgiossomo. Os vegetais, geralmente, eles só têm de dois, ó, só duas vesículas achatadas, empilhadas, que lá nos vegetais é chamado de dictiossomo. Professor, qual é a principal função do complexo golgiense? É fazer a secreção celular, ok? A principal função dele é secretar, ou seja, é mandar substâncias para fora da célula. Então vamos lá, o conjunto de pilhas achatadas, cada pilha é chamada de Golgiossomo, e se eu pegar duas pilhas, eu tenho o dictiossomo, duas vesículas e um dictiossomo, isso aqui forma o complexo golgiense, presente em células animais e em células vegetais, ok? A função dele é promover a secreção celular. Além disso aqui, ele vai formar também o acrossoma, que é aquela estrutura presente na cabeça do espermatozoide. Eu vou desenhar bem aqui, ó, bem na cabeça do espermatozoide. Tem uma bolsinha cheia de enzimas. Tá aqui, é isso aqui, ó, é isso aqui. Essa bolsinha cheia de enzimas corresponde ao dictiossomo, aliás, ao acrossoma. E a função dele é permitir que ocorra o rompimento da membrana do ovócito para que ele consiga entrar no ovócito e assim tenha a fecundação. Então, a função do acrossoma é liberar enzimas, a acrosina e a hialuronidase, que são enzimas produzidas no ré, mas armazenadas no complexo golgiense, para que ele secrete essas enzimas e o espermatozoide consiga promover a fecundação, ok? Além do acrossoma, ele também vai formar a lamela média. Pessoal, essa lamela média é a estrutura que está presente na parede celular dos vegetais, que vai dividir a célula vegetal em duas durante a divisão celular dos vegetais. Então, lamela média é um componente da parede celular vegetal. Além disso aqui, pessoal, o complexo golgiense também produz os lisossomos, que são organelas responsáveis pela digestão, já falamos isso aqui, e também produz os polissacarídeos, como, por exemplo, o amido é produzido aí, a parede celular, né, no caso a celulose também é produzida aí. Então, os polissacarídeos, olha só, proteínas no ré, lipídios no réu e polissacarídeos no complexo golgiense. Vamos lá? Vamos fazer o nosso esquema envolvendo retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso e o complexo golgiense na secreção de substâncias. Então, a primeira coisa que você faz é isso aqui, ó. Isso aqui corresponde ao núcleo, o núcleo celular, tá bom? Deixa eu pintar aqui para ficar legal. No núcleo celular, nós temos organelas. Essas organelas aqui representam, se não tiver ribossomo, você tem o retículo endoplasmático liso. Se tiver as bolinhas, que correspondem aos ribossomos, você tem o retículo endoplasmático rugoso. O que eles produzem é encaminhado através de vesículas para o complexo golgiense. Lá no complexo golgiense, essas substâncias são modificadas, empacotadas, encaminhadas para fora da célula ou então formando os lisossomos. Agora vamos lá, pessoal. Como o réu e o complexo de Golgi, o complexo golgiense, transportam substâncias na célula, essa é a outra função das três organelas. O transporte e o armazenamento de substâncias na célula. São funções desempenhadas por essas três organelas. Transporte, armazenamento de substâncias. Vamos falar aqui do ré. O que o ré produz? Ele empacota e manda para o complexo de Golgi, através de uma vesícula chamada de vesícula de transporte. No complexo de Golgi, por exemplo, ele não vai produzir proteína. Lá no complexo de Golgi, ele vai pegar essa proteína e vai adicionar um polissacarídeo. Ele vai fazer o que nós chamamos de glicosilação. Anota aí.
glicosilação. É quando o complexo de Golgi pega proteínas que foram produzidas pelo ré e liga a elas um polissacarídeo, formando uma glicoproteína. É a glicosilação de proteínas. Qual é a proteína que tem o polissacarídeo mais famosa? É o colágeno, que é a proteína mais abundante do nosso corpo e ela é uma glicoproteína, ela tem glicídio em sua composição, ok? Passou para o complexo de Golgi faz a glicosilação, modifica as substâncias aqui, ó, empacota novamente e vai mandar aqui, olha, a MP, a membrana plasmática, vai mandar para fora da célula. Esse processo é um processo de secreção celular. Mandou para fora da célula, também através de uma vesícula. Só que aqui é uma vesícula de secreção. Mas nem sempre, pessoal, essas proteínas são mandadas para fora da célula. Às vezes essas proteínas são empacotadas e são deixadas dentro da célula, formando aqui vesículas cheias de enzimas digestivas, que é o que nós chamamos de lisossomos. Então, os lisossomos também são produzidos a partir do complexo de Golgi. As proteínas são produzidas do ré, o complexo de Golgi empacota, modifica e produz os lisossomos. A última dica para eu deixar vocês anotarem. Essa face do complexo golgiense, que é voltada para o núcleo, a gente chama de face cis. Essa outra face, que é voltada para a membrana plasmática, a gente vai chamá-la de face trans. Anote isso aí, importante nos vestibulares. Então, face cis é a face do complexo voltada para o núcleo e a face trans é a face do complexo golgiense voltada para a membrana, que vai ocorrer aí o processo de secreção celular.